Mas antes eu quero ir aos Estados Unidos agora, que a gente vai falar, vamos diretamente para Houston, nos Estados Unidos. Então, nosso entrevistado, Daniel Toledo. Ele é advogado, especialista em Direito e Negócios Internacionais e Macroeconomia. Ele também é professor da Universidade de Oxford e consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, boa tarde para você, obrigado por nos atender, pela sua participação aqui. Queria começar te perguntando sobre isso que a gente estava falando, sobre a falta de autoridade da ONU para conter esse ímpeto dos países em invadir territórios e tomar poder de outros países. Bom dia, Lúcio, Marina, Kawaguchi. É exatamente isso que o próprio Kawaguchi estava falando nesse minuto, né? A ONU, ela tem aí o seu poder limitado, principalmente pelo poder de veto das grandes potências. E a Rússia tem se utilizado bastante disso, se utilizou bastante disso com relação à questão da Ucrânia, se utilizou bastante disso em outras possibilidades. A China se utilizou bastante disso e, obviamente, agora, se esse caso for levado à ONU, como já disseram que será levado, nós vamos ter também o poder de veto aí dos Estados Unidos, onde nada vai acontecer. E, sem dúvida nenhuma, deveria ter uma alteração nesse regimento interno, nessa regulamentação interna, para que, sim, se tivéssemos uma maioria, pelo menos uma maioria absoluta, né? Não vamos nem dizer 50 por 50 mais 1%, mas que tivesse aí 2/3 dos países votando contra, a resolução da ONU deveria ter uma força de enforcement muito maior do que efetivamente ela tem hoje. Professor Daniel, Marina aqui falando, boa tarde para o senhor. Eu gostaria de levar nossa conversa para a pauta econômica, para os impactos econômicos dessa ofensiva, dessa invasão dos Estados Unidos à Venezuela. A gente sabe que os interesses de Donald Trump são muitos, mas o petróleo está, claro, no centro desses interesses. Isso já ficou bastante claro. O próprio Donald Trump já disse que quer colocar empresas americanas para administrar a extração do petróleo na Venezuela e que tudo isso deve acontecer sob a gestão, sob o comando, a liderança dos Estados Unidos. Eu queria entender com o senhor esse cenário do mercado do petróleo, que se não a mais, né, uma das principais ou a mais importante commodity do mundo. De que forma o preço do petróleo pode ser influenciado? Ou existem empresas americanas dispostas a, de fato, assumirem infraestruturas tão precárias e um cenário ainda muito difícil, assim, muito instável para, de fato, investir na Venezuela? Marina, essa pergunta é sensacional e eu gostaria antes disso de saber como é que o Donald Trump vai administrar a Venezuela quando a corte da Venezuela acabou de dar uma ordem dizendo que a vice-presidente, a Delcy Rodrigues, que muitas pessoas sabem que ela é muito pior no radicalismo do que o próprio Maduro, que ela assumisse interinamente, né? E lembrando aí que, na verdade, ela nem é a segunda na hierarquia ali, porque se eventualmente houvesse uma sucessão dentro do partido, a votação mais forte é para o Diosdado. E que ele, sim, é muito mais radical do que os dois juntos, né? Do que a própria Delcy e do que o próprio Maduro. Então, eu quero entender como é que o Donald Trump vai conseguir fazer essa gestão temporária, como ele se disse que faria, se não existe aí uma vitória dos Estados Unidos, não existe nem sequer uma ocupação dos Estados Unidos, como houve no caso do Iraque, como houve em outras situações, a gente pode falar vários, como vocês mesmos citaram aqui, o próprio caso do Irã, o próprio caso da Síria, o próprio caso da Líbia, o próprio caso do Vietnã, no Panamá, onde nós tivemos aí uma intervenção temporária, curta, mas nós tivemos. Então, como é que isso vai acontecer agora? Nós não sabemos. Mas que existe uma grande possibilidade de que haja uma conversa agora com a vice-presidente ou talvez com o próximo sucessor, num sentido de, olha, faz o seguinte, eu não vou mudar
o seu regime. Eu não vou intervir mais no seu regime, porque, como o próprio Kawaguchi contou agora para vocês, está sim tendo aqui dentro dos Estados Unidos diversos questionamentos, não só por parte dos democratas, mas também dos republicanos, porque o Donald Trump disse, não só na campanha dele, como também logo após o empossamento, que ele não faria qualquer tipo de intervenção em qualquer regime no mundo, que isso não era o papel dos Estados Unidos. Então, talvez para tentar apaziguar isso, haja uma conversa inicial aí com o próximo governo, seja ele através da Delcy, seja ele através do Deusdado, seja ele quem quer que seja, para que possa falar, olha, faz o seguinte, continua aí então do jeito que você está, toca a sua vida aí, mas vamos fazer um acordo para exploração de petróleo, que é isso que me interessa. E o resto a gente vai tentando apaziguar para ver o que nós vamos conseguir no meio do caminho. Isso pode apaziguar com a Venezuela, pode apaziguar com a Rússia, pode apaziguar com a China e também com o Irã, que se beneficiam dessa estrutura que existe hoje através da Venezuela, e com certeza vai também apaziguar internamente nos Estados Unidos. Mas aí fica a pergunta, e o povo venezuelano, que hoje está comemorando a queda do Maduro, mas que não enxerga que atrás do Maduro existem outras pessoas que vão manter o mesmo regime, talvez até de uma forma pior. Essa é a grande questão que nós vamos ver nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, e entender melhor como a coisa vai se desenhar. Porque comemorar com o corte da cabeça de uma hidra, né, daquele monstro hidra, você corta uma, surge 3. E esse é o grande problema hoje na Venezuela. Não ter uma dominância interna territorial é um problema. E, historicamente, ter uma dominância interna territorial também se mostrou um problema, como o caso último do Afeganistão. Doutor Daniel, se prepare aí, porque o Luiz Kawaguchi também tem pergunta para o senhor, a Basília Rodrigues, em Brasília, tem pergunta também para o senhor, mas eu quero começar dessa prerrogativa de fazer a primeira aqui. Doutor, até que ponto o senhor concorda com a teoria de que os Estados Unidos quebrou a Venezuela com as sanções contra a venda de petróleo e avanço de tecnologia da PDVSA? O senhor concorda com essa tese de que os Estados Unidos quebrou a Venezuela para agora poder invadir e tomar conta dos poços das reservas de petróleo? Sim e não, né? Sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de sanção, ela quebra um país, né? Ela movimenta muito um país, ela atinge muito um país, principalmente na questão das exportações, principalmente nas exportações que dependem de um sistema financeiro americano, onde você tem aí o sistema SWIFT e outros meios de pagamento, você acaba estrangulando sem dúvida nenhuma. Mas vamos olhar para a Rússia. A Rússia hoje é um país extremamente sancionado, é um país extremamente bloqueado. Mas nós tivemos no ano passado um crescimento no ano passado, 2024, da Rússia de 3%, no ano passado, 2025, estimado em 5%. Peraí, mas como é que um país com tantas sanções está tendo um crescimento maior que o Brasil, maior que os Estados Unidos? Né? Aí nós estamos falando numa economia de guerra, onde você coloca toda a máquina pública, todo investimento público dentro do giro da economia, onde você foca todos os gastos públicos, onde vem o dinheiro público, o dinheiro que você vende, mesmo que por baixo dos panos o petróleo, o gás, e você vai injetando isso dentro da máquina interna, você faz o crescimento, você aquece a economia. Então, nós temos 2 cenários. Nós temos a Venezuela com as sanções e que não soube lidar com essa situação, e nós temos a Rússia, onde ela se aproveitou dessa situação e teve um crescimento no PIB expressivo, muito maior do que muitos países que não estão em conflito e não têm sanções. Então, a gente precisa olhar como a coisa vai acontecer. A Venezuela, sem dúvida nenhuma, teve um estrangulamento, sem dúvida. Pega a Venezuela no final da década de 80, no começo da década de 90, a Venezuela era um país de primeiro mundo. Se você for, eu estive na Venezuela, você via coisas ali que você falava, meu Deus, é um país riquíssimo, né? Hoje você vai na Venezuela, você vê exatamente o contrário. Nós estamos falando aí em 20 anos, 30 anos, de 30 anos, pouco mais, de diferença entre uma situação e outra, né? Então são dois cenários que nós precisamos enxergar que, sim, nós enxergamos que os Estados Unidos sancionando a Venezuela, tivemos, sim, uma quebra financeira da Venezuela, mas essas mesmas sanções não funcionaram da mesma forma com a Rússia, e que podemos ter 2 caras de uma mesma moeda aí.
Professor, o senhor tocou num ponto interessante dessa questão da Rússia, mesmo sancionada, o país consegue se manter, né? É muito interessante isso. O Cavagutti agora tem uma pergunta para o senhor. Professor Daniel, queria saber do senhor o seguinte, o Donald Trump ele já está sofrendo críticas dos seus opositores nos Estados Unidos por não ter consultado o Congresso americano antes de fazer a captura do Nicolás Maduro. Mas ele tem acenado numa visão bastante utilitarista de falar, tudo bem, eu não pedi, eu estou processando ele por outras, eu capturei ele por outras razões, mas olhem aqui, nós vamos ter acesso à maior reserva de petróleo do planeta. Ele está apontando para o lado que ele considera positivo dessa ação. O senhor acha que isso vai ser suficiente para calar as vozes dos seus críticos? Ou o senhor acha que ele vai ter, ou seja, a questão econômica pode justificar toda essa ação, ou ele vai ter problemas em justificar por que não avisou o Congresso? Ele já está tendo problemas, Kawaguchi, de justificar por que não avisou o Congresso. Nós tivemos, hoje de manhã eu estava assistindo aqui diversas depoimentos, diversas entrevistas, inclusive do Mike Pence, que foi vice dele, dizendo que ele não concorda com esse tipo de situação e que ele precisaria ter uma autorização do Congresso. Mas o que mais está pegando aqui, que mais incomodou as pessoas, principalmente os republicanos, não foi o fato dele ter invadido a Venezuela sem autorização do Congresso, porque ele já vinha prevendo isso, ele já tinha colocado ali o regime venezuelano como um regime pró-droga, pró-venda, tráfico internacional e tudo mais. O que me deixa aí extremamente desconfortável, porque se ele classificou o regime chavista como um regime de narcotráfico, ele deveria ter trazido também a Delcy, deveria ter trazido todo mundo ali do PSUV, porque eles são todos ali traficantes. Inclusive, se você olhar o Diosdado, que é o segundo na hierarquia ali para suceder o Maduro em caso de queda, o Diosdado está na lista de denúncia da Pam Bondi, que ela colocou lá na corte americana para poder fazer o processo contra o Maduro e a esposa. Então ele está ali, mas por que não trouxeram ele? Né? Esse é um questionamento que estão fazendo aqui internamente. Mas o que mais gerou desconforto foi o Donald Trump dizer na entrevista dele que ele não avisou o Congresso, porque não existia pessoas confiáveis dentro do Congresso. Quando ele fala uma coisa dessa, ele está falando de forma genérica, incluindo, inclusive, os republicanos que ali estão, inclusive os republicanos que votaram contra ele nas últimas votações que tiveram no Congresso e que deixaram ele bem desconfortável. Então, isso trouxe aí uma nova movimentação interna, inclusive dentro do Partido Republicano. Professora, Basília agora tem uma pergunta para o senhor. Basília. Oi, tudo bem, professor? Com base em tudo que a gente tem ouvido aqui, eu queria até saber em algum momento aí da nossa cobertura quem delegou para o Donald Trump o poder de decidir que Maduro não é o presidente legítimo da Venezuela, mas um líder de tráfico de drogas, né? Essa justificativa que ele está levantando para a comunidade internacional para explicar as razões que o levaram a esta ação na Venezuela. Mas eu vou deter aqui a minha pergunta às questões econômicas, especialmente a do petróleo. Há uma expectativa de impacto, de redução do barril do petróleo a partir do que aconteceu na Venezuela. De que forma isso pode repercutir aqui no Brasil? Eu já ouvi especialistas que têm dito que isso vai ser ruim para o nosso país, porque investimentos que poderiam ser trazidos para o petróleo no Brasil, para o setor aqui, vão agora ficar mais preocupados com o que está acontecendo na Venezuela. Então, de forma clara, né, e o senhor que é de fato do setor, você pode explicar como que a redução no preço do barril de petróleo a partir da captura do Maduro na Venezuela pode impactar positivamente ou negativamente para nós aqui no Brasil? Vai ficar mais barato ou mais caro o combustível nas bombas dos postos brasileiros? Basília, vamos. Essa primeira pergunta sua foi bem difícil de responder, mas ela é bem fácil também de responder. Quem delegou ao Donald Trump o poder para ele entrar na Venezuela? Ele mesmo. É simples assim.
Com relação ao barril do petróleo, vou dar um exemplo aqui para você, tá? Aqui em Houston, eu pagava no galão da gasolina, o galão são mais ou menos 4 litros, quase 4 litros, são 3,89 alguma coisa, quase 4 litros. Vamos fazer conta para ficar fácil. Eu pagava aqui no começo do ano passado em torno de 2,10, 2,11, tá? Começo do ano passado, começo de 2025. Logo depois, ele chegou a bater, no meio do ano, ele chegou a bater 2,95, tá? O galão da gasolina comum, 4 litros. Agora, nós estamos pagando 2,12, ou seja, aqui é muito curioso como o americano sente isso, que é diferente de como o brasileiro sente isso, e eu senti isso 28 anos da minha vida, né? Hoje eu estou com 50, é mais ou menos o tempo que eu estou fora. Quando você tem uma variação no valor do petróleo internacional, você fica de olho na bomba aqui dos Estados Unidos, na bomba de encher a gasolina, ela muda minuto a minuto. Se subiu o valor, sobe também. Se desceu o valor, desce também o valor da gasolina. E assim você vê durante o dia várias variações para cima e para baixo, de acordo com a cotação da commodity no mercado internacional. É normal você ver isso aqui nos Estados Unidos, tá? Então, até que naquela época, um ano retrasado, né, 2024, quando a gasolina começou a subir, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos estava 1,12, 1,15 a gasolina. Quando chegou a 2 e pouquinho, as pessoas colocavam um adesivinho do Joe Biden na bomba, dizendo, eu fiz isso. Tá? Então, assim, isso é comum ver subidas e descidas. Quando a gente fala no que vai acontecer para o Brasil é o contrário. Porque a Petrobras, ela não coloca na bomba ali do posto, onde a gente vai abastecer o carro, o valor da commodity naquele minuto. Ela muda sempre para cima ou, às vezes, raramente, um pouco para baixo. E como que a gente vai calcular isso? Quanto custa para extrair um petróleo no Brasil? Custa, sei lá, $70 um barril. Esse valor vai ser repassado para a população. Se nós tivermos uma redução do investimento, que é o que pode acontecer se nós tivermos abertura aí de licitações para perfuração na Venezuela. Se nós tivermos uma redução de investimento no Brasil, vamos sentir sim no bomba do brasileiro, no bolso do brasileiro, o custo do petróleo, do custo da gasolina subindo, o repasse dessa gasolina subindo, mais os impostos que obviamente vão servir para custear essa falta de dinheiro na operação. Tá. Doutor Daniel, queria fazer uma pergunta, é o seguinte, vamos supor que tudo aconteça como o Trump está planejando, que ele consiga abrir a licitação lá e trazer as empresas americanas de volta para explorar o petróleo venezuelano. Quanto tempo demoraria para chegar a esse ponto de ter uma elevação da extração e da oferta de mais petróleo no mercado internacional? Eu diria aí em torno de 3 meses, que é o que vem se falando aqui, né? Eu trabalho aqui, eu estou em Houston, que é uma das principais bases de petrolíferas aqui dos Estados Unidos. Eu trabalho dentro da Pennzoil, que é uma das principais petrolíferas aqui, e eu já vi operações que foram assumidas, não pela Pennzoil, mas outras empresas, que foram assumidas de plataformas que estavam acabadas, estavam ruins mesmo. Elas simplesmente pegaram a plataforma, recuperaram essa plataforma e começaram a produzir imediatamente. Ou seja, em 3 meses, 90 dias, eles conseguem transformar uma plataforma operacional. Quer dizer que essa plataforma vai ser 100% explorável em 90 dias? Não, aí nós estamos falando em 1 ano, talvez 1 ano e meio, para deixar essa plataforma recuperada a ponto de ou substituí-la ou colocar uma reforma nessa plataforma a ponto de que ela seja 100% explorável na sua capacidade. Mas do jeito que as coisas estão hoje na Venezuela, especula-se aqui que entre 90 a 120 dias consiga se transformar plataformas degradadas, operacionais, mas degradadas, em plataformas operacionais ativas em 90 a 120 dias. Professor, eu achei que demoraria muito mais tempo para até começar a extrair o petróleo. Eu também pensava. Inclusive pela deterioração, né, da PDVSA, né, que está toda sucateada. Cavalguti tem uma pergunta para o senhor. Professor, justamente nesse tempo de recuperação, alguns analistas falaram que para você retomar totalmente a produção, demoraria
muito tempo, demoraria muitos anos, pelo seguinte, porque tem aquele debate, vai haver uma transição da tecnologia dos combustíveis fósseis para os combustíveis não poluentes, e para você investir numa Venezuela, você teria que investir bilhões de dólares durante muitos anos, e se mudar, de repente mudar a ordem mundial e falar, não, agora a gente vai parar de usar petróleo, a gente vai usar tecnologia verde. Aí essas empresas que foram investir lá na Venezuela podem perder o seu dinheiro. O senhor acha que eles têm medo nesse momento de fazer investimentos tão vultuosos na Venezuela que vão demorar muitos anos para se pagar? Kawaguchi, excelente pergunta. E aí vai me levar lá para o Maranhão. Você vai entender o raciocínio mais para o final. Vamos lá. Primeiro, para que nós possamos começar a explorar petróleo na Venezuela, a gente tem que lembrar o seguinte: existem já plataformas da Exxon e da Shell que estavam lá, subsidiárias delas, na verdade, que já estavam lá e já estão estruturadas. Eles precisam reformar a toque de caixa, o buraco já existe, a perfuração já existe, talvez os motores não estejam tão, as bombas não estejam tão ativas como deveriam estar, vamos modernizar isso, eles vão colocar aquilo ali para funcionar e vão começar a operacionalizar, ou seja, é toque de caixa. Para fazer algo decente, bacana, furar novos petróleos, nós estamos falando em anos, sem dúvida nenhuma. Mas transformar em energia limpa, vamos nessa linha de raciocínio. Donald Trump, mote de campanha dele, drill, baby, drill. Ou seja, perfure e continue perfurando. Ele não está nem aí para energia limpa e nos próximos 3 anos nós imaginamos que não vamos ter nenhuma preocupação por parte do governo americano com relação à energia limpa. Europa tinham diversas euros lá com relação à energia sustentável, não poluição, manufatura de carros e tudo mais. Todas elas caíram agora, que onde até 2035 tinha que ser todos os carros elétricos, já caiu, já era, isso não existe mais. Ou seja, as coisas estão se desenhando para que, sim, haja mais exploração de combustíveis fósseis. Tá? Então, assim, essa não sei se seria, talvez fosse, mas não sei se seria, não acredito que seria a principal preocupação de quem fosse fazer um investimento lá. Aí nós vamos lá para o Maranhão. Lembra que no começo do mandato do Donald Trump, ele falou sobre a base de Natal, que, não, os Estados Unidos financiou a construção da base militar de Natal, nós queremos a base de volta. Isso não só, ele falou da Groenlândia, falou da base de Natal, falou de diversas outras bases, onde Panamá, onde os Estados Unidos colocou o dinheiro, ele quer de volta. Né? Natal, nós estamos pertinho ali do Maranhão. Maranhão, nós temos a base de Alcântara, que é onde a China está louca para colocar a sua base de lançamento de foguetes. Não só por economia de custo, mas também por estar no melhor lugar do planeta para você fazer lançamento de foguetes, não foguetes bélicos, mas foguetes para o espaço, para colocar satélite, para exploração do espaço, para naves espaciais e coisas assim. Colocar uma base de lançamento de foguetes da China em Alcântara, ali no Maranhão, vai fazer necessariamente uma nova crise de Cuba, porque a China vai querer fazer a segurança daquilo, da tecnologia dela, do dinheiro que ela investiu, de tudo que tem ali que é propriedade intelectual, então ela vai querer montar uma base militar ali. Ter uma base militar da China no Maranhão é horrível para os Estados Unidos. Pior do que isso seria se tivesse uma no Maranhão e uma na Venezuela, que era o grande problema dos Estados Unidos com relação ao atual regime, a proximidade com a China. Então eu acredito que o principal motivo do Donald Trump ter invadido a Venezuela não foi só a retirada do Maduro, porque se fosse a retirada do Maduro com a derrota do regime, teria retirado todo mundo e teria montado uma base americana como fez ali com relação ao Iraque. E não houve isso, como fez no Afeganistão, e não houve isso. Pegou uma pessoa, na verdade 2 pessoas, e saiu dali e foi embora e não deixou nada ali, não deixou nem equipamento, não deixou soldado, não deixou uma base deles, não deixou uma representação e nem uma bandeira americana ali. Então, a intenção, na verdade, era uma demonstração de força, dizendo, olha, eu posso fazer, vamos sentar e conversar, nós aqui, para a gente negociar aqui a nossa situação, eu coloco as minhas empresas americanas aí e tá tudo certo, esquece a China e tá tudo bacana.
assim como possivelmente vai fazer com o Brasil com relação à base de Alcântara. Professor Daniel, vou te pedir para que o senhor continue com a gente. Também peço ao Kawaguchi para que continue aqui no SBT News. Mas a gente vai dar um pulinho em Pacaraima, em Roraima, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, para trazer mais um elemento para essa nossa conversa. Quem está com a gente ao vivo é o repórter Isaías Godino. Boa tarde, Isaías. Seja bem-vindo ao SBT News. Queria saber de você, meu amigo, como é que está a movimentação na fronteira do Brasil com a Venezuela. Ontem a gente viu que a fronteira chegou a ser fechada pelo lado venezuelano. Depois, mais tarde, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que a movimentação era tranquila. Agora eu quero saber de você, que está aí vendo de perto toda essa movimentação. Como é que estão as coisas? As pessoas estão podendo entrar e sair? Como é que está funcionando todo esse monitoramento? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Marina. Boa tarde para você daí de casa que acompanha a programação do SBT. Então, a movimentação aqui na Venezuela está bem diferente do que a gente viu nesse sábado, quando a fronteira pela parte da Venezuela ficou fechada depois aí do ataque a Caracas e a tomada do governo venezuelano pelo presidente norte-americano Donald Trump. A gente percebe, olha só, o fluxo de veículos entrando e saindo da Venezuela. Por exemplo, agora, nesse momento, os policiais rodoviários federais realizam a fiscalização dos veículos, eles estão fazendo a aferição de documentações das pessoas que estão saindo da Venezuela, entrando em Pacaraima. Aqui ao meu lado, inclusive, tem um imigrante venezuelano que chegou aqui no Brasil já tem um tempo, vive aqui em Pacaraima já tem algum tempo. Como é seu nome? Luiz Munhoz. Como? Luiz Munhoz. O Luiz Munhoz, ele está aqui comigo com a bebê dele, a filhinha dele. Mora aqui há quanto tempo em Pacaraima? Há 4 anos. Há quase 4 anos está acompanhando toda essa movimentação aqui na fronteira. Eu queria saber, Luiz, quando você recebeu essa notícia de que o presidente venezuelano foi capturado pelos Estados Unidos, qual foi o seu primeiro sentimento? Acho que não encontrei sentimentos assim, porque não sei se uma coisa de bem, de mal, que possa acontecer com a Venezuela, porque muitas pessoas falam, ai, sim, está bem, mas não sabem o que pode acontecer depois. Se pode ser uma coisa pior, pode ser melhor, não se sabe, pues me entende? É um sentimento de incerteza das pessoas que estão, que são, na verdade, venezuelanas, que estão acompanhando toda essa movimentação de perto, porque você ainda tem família lá na Venezuela, né? Tenho, sim. Sim, e assim, o sentimento ainda de preocupação é de incerteza? Tem, porque, o sea, ¿qué pueda pasar allá? Uno no sabe, ellos están allá, no tienen cómo salir, la situación difícil. ¿Estás entendiendo? Todo cerrado, fechado todo. Entonces uno no sabe qué es lo que pueda pasar allá, porque la gente dice, no, que está bien, que está mal, pero en realidad nadie sabe qué es lo que puede pasar. Sí. Nadie sabe qué es lo que puede pasar, nadie después, una persona que fale que está bien, no sabe si después va a decir qué mal lo hicieron. Sim. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação, por ter topado falar com a gente aqui com a bebezinha dele. Quantos anos ela tem? 2. Tem 2 anos, vive aqui em Pacaraima. Muito obrigado, viu, pela sua participação. E o sentimento do Luiz, como de vários venezuelanos com quem a gente pôde conversar durante esse domingo, é justamente esse. Ora celebram porque não consideravam o Maduro um bom mandatário, no entanto o sentimento é de incerteza porque ainda há crise alimentar na Venezuela. Muitas pessoas saem de lá por conta justamente da falta de comida nos mercados por esta guerra justamente pelos itens básicos de alimentação. E se tratando da fronteira, a gente percebe agora um fluxo muito grande, muito maior do que a gente acompanhou ontem aqui no local, das pessoas aqui nessa divisa entre Pacaraima e Santa Helena, né? Os policiais rodoviários federais intensificaram aqui as fiscalizações juntamente com os militares do Exército Brasileiro. Mais à frente, bem perto da fronteira também, há os militares venezuelanos. Eles estão em lados opostos fazendo o seu trabalho e por aqui a movimentação tende a aumentar. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a expectativa é que o fluxo migratório aumente nos próximos dias, até porque os postos ali de triagem da Operação Acolhida, que ficam mais à frente ali da fronteira, em barracas, onde se aplicam as vacinas necessárias, como a tríplice viral, contra a febre amarela, contra o sarampo,
sarampo, as vacinas obrigatórias para que os venezuelanos possam então residir no Brasil, esses postos nesse fim de semana se encontram fechados. Eles devem reabrir a partir de amanhã para que então os militares que fazem esse trabalho de acolhimento aqui nas tendas que estão instaladas em Pacaraima possam atuar. A expectativa, de acordo com o Ministério da Justiça, é que esse fluxo aumente nos próximos dias. No momento, ali não há nenhuma fila, não há nenhum aglomerado de pessoas, mas nos dias comuns, aqui no local, o fluxo é grande, mas diferente do que a gente viu ontem, está aumentando. Famílias e famílias vindo de carro, vindo a pé, já retornaram depois que as fronteiras foram reabertas aqui da parte da Venezuela, e a gente vê essa grande movimentação aqui na cidade de Pacaraima. A gente vai seguir acompanhando, porque além do trabalho, logicamente, do Exército Brasileiro com a Operação Acolhida, que eles acolhem esses imigrantes venezuelanos aqui, levam para as tendas que ficam instaladas em um primeiro momento aqui na cidade de Pacaraima. Depois que os venezuelanos eles são instalados aqui nas tendas que ficam em Pacaraima, eles são levados para as tendas que ficam em Boa Vista e depois são realizados os processos de interiorização, ou seja, os venezuelanos são retirados daqui do estado de Roraima para outros estados e municípios brasileiros, justamente para que não haja essa ocupação maciça de venezuelanos, porque eu conversei com alguns militares daqui do Brasil que pode acontecer justamente a soberania dos próprios brasileiros, a soberania nacional ficar ameaçada com um intenso fluxo. Por exemplo, Pacaraima já é uma cidade praticamente de venezuelanos. Vários estabelecimentos têm um letreiro todo em espanhol, já é uma cultura, a gente ouve músicas que não são brasileiras quando a gente anda pelas ruas, já é realmente uma cidade de venezuelanos. E para que haja realmente essa multiculturalidade brasileira, o Exército Brasileiro tem essa preocupação de fazer o processo de interiorização, que é de levar os venezuelanos para outros estados e capitais brasileiras. A gente também tem a informação, além disso, de que um grupo de turistas que estava escalando o Monte Roraima conseguiu entrar no Brasil. Em torno de 100 turistas que fizeram a escalada do Monte Roraima conseguiram entrar no Brasil, mesmo com as fronteiras fechadas. Houve ali negociação com o Ministério das Relações Exteriores daqui do Brasil, eles conseguiram entrar, mas ainda há 2 grupos voltando para o Brasil. O Monte Roraima, fica em torno de 90 quilômetros distante da cidade de Santa Helena e em torno de 320 quilômetros distante de Boa Vista, capital de Roraima. É um monte bastante longe daqui do ponto em que nós estamos, onde as pessoas elas vão ali para se aventurar, subir ao Monte Roraima, e muita gente fica sem comunicação. Muitas pessoas ficaram surpresas quando obtiveram a notícia de que o Maduro foi capturado pelo governo norte-americano. Ontem, durante o dia em que nós estivemos aqui fazendo a cobertura da movimentação daqui da fronteira entre o Brasil e a Venezuela, nós tivemos a oportunidade de falar com um grupo de 13 pessoas que estava no Monte Roraima. Esse grupo de 13 pessoas, um representante desse grupo, um guia turístico, ele falou que ficou bastante apreensivo quando houve essa notícia. Tiveram dificuldade sim de sair da Venezuela, mas depois de uma negociação por volta de meio-dia, 1h da tarde, eles conseguiram voltar para o país, mas ainda há mais brasileiros voltando para cá, para o Brasil, depois que as fronteiras foram liberadas. Mas o que a gente percebe também não é só de pessoas saindo da Venezuela para cá, de Santa Helena para Pacaraima, mas sim também de venezuelanos voltando para os seus países, verificando como está a situação em loco de familiares, porque é algo que também traz preocupação, porque há insegurança por parte de muita gente que está apreensiva com essa notícia de que o Nicolás Maduro foi capturado e que agora o governo da Venezuela está sob o poderio dos Estados Unidos. Por enquanto, são essas as informações, é essa movimentação que se acompanha aqui na fronteira de vários profissionais daqui da Polícia Rodoviária Federal, do Exército Brasileiro. Mais cedo, os policiais federais estavam também juntamente aqui com toda essa equipe
equipe fazendo as fiscalizações, eles verificam as documentações dos veículos das pessoas que entram aqui no Brasil, eles verificam também a lotação dos veículos. Eu pude observar de perto que uma caminhonete lotada de pessoas na parte da garupa ali da caminhonete precisou fazer o retorno. Eles não permitiram que esse veículo superlotado entrasse no país, tiveram que voltar para a Venezuela, e é essa movimentação. Com essas informações, Marina, eu volto contigo aí no estúdio. Isaías Godinho, meu amigo, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que é extremamente importante. A gente fala sobre a incerteza econômica, a incerteza geopolítica, a incerteza de um cenário de petróleo, um cenário internacional, mas é extremamente importante a gente olhar para a incerteza dessas pessoas que vivem ali e que, como o entrevistado do Isaías trouxe, né, o Luiz Martínez, se não me engano, é uma incerteza de vida. O que essas pessoas vão fazer, para onde elas vão, como elas vão sobreviver. É um país humanitária, né, Marina? É toda a questão humanitária, e esse olhar do Isaías aqui para a gente é extremamente importante para a gente vislumbrar todo esse cenário e começar a pensar em como vai ser a vida dessas pessoas que dependem da economia do país, dependem de um bom desenvolvimento daqui para frente, para sobreviverem. Isaías, muito obrigada, meu amigo. A gente segue contando com a sua cobertura aí direto de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, fronteira que já viu muita gente entrando e saindo nos últimos anos, foi palco... Mais saindo, né? Sim, nossa, muita gente saindo. A gente, nos últimos anos, acompanhou muito toda essa crise da Venezuela e viu muitos venezuelanos deixando o país completamente desolados, sem saber o que fazer. Então, a gente vê esse fluxo que o Isaías está mostrando para a gente, que aparentemente está normal, e um controle migratório ali também feito pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A gente vê agentes do Exército ali, né, também atuando. E, claro, Isaías, contando sempre com esse seu olhar e com a sua contribuição aí em loco, tendo novidades. Você pode acionar a gente, que a gente está aqui pronto sempre para te ouvir. Obrigada, seja sempre bem-vindo ao SBT News. Muito obrigado. E eu já aproveito para chamar Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional da Unicamp e da PUC de Campinas, que também vai nos ajudar a entender os próximos passos nesse processo na sucessão da Venezuela. Eu tenho aqui comigo também ainda posicionado o professor Daniel Toledo, economista, que já está aqui com a gente no News Domingo, falando sobre os impactos econômicos. Eu vou começar, então, com o nosso convidado Luiz Renato, para te introduzir nessa conversa, professor, e quero que o senhor traga também esse olhar, puxando aqui pelo que a gente acabou de ver dos relatos do Isaías, do entrevistado dele, de todos esses impactos que a gente vem tentando destrinchar e entender a partir do que aconteceu ontem na Venezuela. Queria que o senhor trouxesse também o seu olhar. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado pela oportunidade de fala. Estava acompanhando atentamente o que vocês tinham dito até aqui e aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Com relação à circulação de pessoas, especialmente ali na fronteira com a Venezuela, e Pacaraima é central, a gente deve ter uma intensificação desse fluxo. A gente pode ver pessoas retornando para a Venezuela, porque imaginariam ou imaginam que com essa mudança de governo a situação precária que enfrentavam antes vai ser superada, então a gente vai ter certamente algum deslocamento. Outra preocupação que nos abre sempre com relação às intervenções norte-americanas pelo mundo é o que acontece nos países vizinhos daqueles que sofreram a intervenção. Vamos lembrar que já não é algo raro esse tipo de intervenção. A gente tem 2 exemplos que trouxeram consequências ruins para os países do entorno, então tanto o Afeganistão quanto o Iraque, mas a gente poderia citar outros tantos, mas especialmente o Afeganistão e o Iraque geraram problemas a serem trabalhados pelos países vizinhos, não só com relação ao fluxo de pessoas que buscam se refugiar em outros territórios, mas também com a construção de grupos que vão tentar
de alguma forma, resistir a esse tipo de intervenção. Então, a gente sabe que existem 3 pilares importantes para entender como se chegou até aqui, né? As eleições na Venezuela que não alcançaram a legitimidade que se gostaria que fosse alcançada, a situação de Essequibo, especialmente as falas do ex-presidente Maduro sobre a anexação dessa região que faz parte da Guiana, né? Apesar de tratados historicamente construídos, e também, mais recentemente, a situação de violação ao direito internacional. E quando a gente pensa em violação ao direito internacional, as consequências nunca são positivas, né? Todos os cenários em que a gente viu violações ao direito internacional, e o direito internacional não tem muitas estruturas para se fazer valer, mas normalmente os seus atores buscam respeitar essas normas porque sabem que o desrespeito pode gerar problemas. Quando a gente vê esses problemas serem criados, a gente consegue perceber as consequências que às vezes surgem em outros países, né? Então, os ataques que foram feitos em Londres e em Paris, especialmente do 13 de novembro de 2015, que começou num jogo entre Alemanha e França, no Stade de France, a gente percebe que essa fronteira precisa ser olhada com atenção, e os países do entorno precisam ficar bastante atentos para as consequências que um tipo de intervenção como essa pode gerar, inclusive gerando a possibilidade de se criar uma aura sobre um administrador que a gente sabe até agora bastante ineficiente e incompetente, pode-se gerar uma aura em torno dele como sendo um paladino da justiça e do passado. Então a gente poderia se preocupar bastante com as consequências, especialmente com as consequências de atos violadores do direito internacional. Professor Luiz Renato, o senhor vai continuar com a gente, mas o doutor Daniel Toledo vai precisar se despedir, que ele tem compromisso, e eu não posso deixar de fazer uma última pergunta para ele aqui. Doutor Daniel, nas últimas semanas, antes da captura do Maduro, o presidente Trump veio a público e justificou uma possível invasão lá à Venezuela, dizendo assim, os Estados Unidos vão retomar o que lhes foi tirado. Ele estava se referindo aos investimentos das empresas de petróleo americanas feitas na extração e na prospecção do petróleo venezuelano. Eu queria lhe perguntar o seguinte, até que ponto isso é verdade, que o investimento feito pelas empresas americanas lá foi tirado na época da estatização do serviço de petróleo na Venezuela quando o Hugo Chávez tomou posse? Isso é verdade, sem dúvida nenhuma isso é verdade. Sem dúvida nenhuma também isso é uma oratória para a manutenção da base maga engajada dentro das falas e das atitudes do presidente Trump, sem dúvida nenhuma também. Mas quando houve aí o ingresso do Chávez, existiam diversas exploradoras de petróleo dentro da Venezuela e muitas delas foram simplesmente, o Chávez simplesmente disse, olha, a partir de agora isso aqui é estatal. Isso aqui é nosso, né? Não é mais de vocês. Muitas empresas perderam muito dinheiro, muito mesmo. Eu trabalho, estou em Houston, eu vejo aqui muitas pessoas que contam as histórias da PDVSA, como ela era e como ela passou a ser após o Chávez, e a coisa realmente foi um absurdo. Bilhões de dólares foram investidos ali, esperando aí colher isso ao longo de 20, 30 anos, e é o que geralmente esses grandes investimentos projetam, né? Eles projetam um escalonamento do crescimento da exploração. Perfurar petróleo você não faz do dia para a noite. Você pesquisa, faz sonda, faz teste, vê se aquele petróleo é bom ou se não é. Você pode chegar num lugar e detectar que o petróleo que está ali embaixo não é da qualidade esperada, os cálculos podem não bater. Até você chegar nisso, você tem bilhões investidos, você tem pessoal investido, você tem o tempo investido e você tem o plano de recebimento de volta desse dinheiro investido. E quando o Chávez chegou, ele ele estatizou tudo isso e, obviamente, essas empresas tomaram bilhões de prejuízo
prejuízos e deixaram de ganhar muito mais dinheiro em cima disso. Então foi sobre isso que o Donald Trump se referiu e, sem dúvida nenhuma, nesse quesito ele tem uma certa razão no que ele fala, e isso, obviamente, também tem como objetivo manter o pessoal MAGA engajado naqueles objetivos do Donald Trump. Professor, antes de me despedir, uma pergunta bem objetiva, só para a gente relembrar na história. Foram os Estados Unidos que descobriram o petróleo na Venezuela? Não sei te responder isso. Então a gente vai pesquisar para trazer essa resposta. Gostaria depois. de saber também. Se alguém souber, fala, eu vou continuar assistindo aqui. Eu gostaria de saber também. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui no SBT News. O senhor nos ajuda de uma forma muito didática a entender todo esse cenário econômico, por isso já fica o convite para uma próxima oportunidade. Obrigada e um bom domingo para o senhor. Obrigado, doutor. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço a vocês. Obrigada. Bom, a gente segue então, Marina, com